Olá, queridos alunos, professora Leila de volta para mais uma aula interativa. Vamos iniciar a nossa aula, meus amores, atividade do nosso livro didático. Muito bem, meus amores, nós vamos trabalhar hoje um assunto que nós sempre vamos rever em outras atividades, em outras páginas, mas é um assunto que você tem conhecimento. Isso é importante. Por que é importante, professora? Porque o mesmo conteúdo nós vamos trabalhar de várias maneiras. Como é que eu vou trabalhar? Em interpretação textual, em produção de texto, em atividades extras, em interpretações de outros textos que por acaso chegarão a nós, e o assunto e o tema vai modificar, porém a questão gramatical ela vai permanecer, certo? Então o nosso livro didático ele vai nos trazer as informações a qual nós estamos estudando esse bimestre. Qual foi o assunto? Qual é o assunto que nós estamos estudando desde o início? Nessa atividade didática, não é? No livro didático do segundo bimestre. Uma notícia está chegando. Essa notícia está chegando, ela vai ter um período que vai terminar, não é? Logo, logo vai terminar esse assunto, vai entrar um novo assunto. Até então, nós vamos interagindo esse assunto, esse título, esse tema, como nós podemos dizer, em outras atividades no nosso livro didático. Como eu falei para vocês, numa produção textual, lá no produção textual, vamos trabalhar numa atividade lá no nosso livro didático e no nosso livro de atividades também. O assunto ele vai fazer uma ligação tanto com o livro didático, quanto no livro de atividade, quanto na produção textual. É só para nós compreendermos a dinâmica do nosso livro. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá iniciar a nossa explicação da nossa atividade. O nosso assunto hoje é mais assim uma orientação para você, como é que você vai produzir o seu texto de notícia, tá certo? Já sabemos como faz a produção de um texto, histórias em quadrinhos, como fazemos um texto de tirinhas, e nós vamos ver agora a forma de como produzir um texto de notícias, certo? Então vamos lá passar aqui nossos slides, tá bom? Ó, esse texto aqui que eu coloquei para vocês é um texto conhecido, não é? É um texto que está no nosso livro didático. Nós vamos explicar para você passo a passo de como é essa explicação, tá certo? Porém, você precisa estar atento, tá certo? Vamos lá, vou abrir um pouquinho o nosso slide aqui. É como eu digo para vocês, se não estiver bem nítido para você, você tem que estar com o seu livro ao lado. Seu livrinho aqui acompanhando a explicação da professora, tá bom? Então, aqui nós temos prática da escrita, não é? Como é que eu vou praticar essa escrita numa produção de texto de notícia, não é? Então, ele vem nos trazendo aqui essa informação. Meus alunos, eu quero dizer para vocês que sempre nós vamos fazer leitura antes de começar uma explicação, não é? Por que, professora, que eu tenho que ler o meu livro? Porque é necessário. Porque tudo aquilo que eu estiver falando, eu vou ver se realmente o que a professora está explicando está no livro. Por isso que nós temos que estar com o nosso livro e acompanhando a leitura e a professora lendo também. Porque a informação que eu tenho aqui é do livro e eu tenho que ler e debater? Tenho, tá bom? É por isso que a gente tem que explicar para você entender, tá bom? Então, notícia. Você leu notícias e observou como esse gênero é organizado, certo? Chegou a hora de você produzir uma notícia. Antes, relembre algumas características que devem constar no texto que você vai produzir. Você vai produzir um texto? Nesse momento, ainda não. Nós vamos verificar, nós vamos explicar como é uma produção de texto de notícias.
O nosso livro, ele vem até com essas explicações ao lado. Eu vou ler passo a passo as explicações, depois nós vamos ter essa atenção no texto a qual ele nos deu aqui, certo? Então, primeiro passo para uma notícia, para a produção de um texto de notícia. Título, tem que ter um título. Toda produção de texto, notícia, ele tem que ter um título. Como os demais produção de texto, tem que ter um título, não é? Principalmente quando é uma informação aqui, ó, de notícia. Ele tem que ter aquele título. E veja bem, meu aluno, além dele ter esse título, ele tem que ser um título atrativo. Porque se o meu título não for atrativo, eu como leitor e você como leitor, não vamos nem mais discutirmos e nem vamos mais interagirmos, não é? O texto de notícia, ele tem que constar esse título e um título atrativo para o meu leitor, para quem vai ler o meu texto. Eu produzi um texto, irei compartilhar com a professora, irei compartilhar com o colega, irei compartilhar com a minha família. Se esse título não for atrativo, vai criar um desconforto, não é? Então é preciso, além de ser um título, ter um título atrativo, tá certo? Depois nós vamos verificar de que forma está aqui ao lado. Olha só, segundo passo. A indicação da data de publicação do texto ocorre quando a notícia é divulgada em sites que podem ser acessados em diferentes datas. Se a notícia consta de publicação impressa, jornal ou revista, não é necessário essa indicação. O que ele quis dizer? Quando o meu texto ele é produzido, não é? Vamos dizer aqui, vou dar um exemplo. Aqui nós estamos numa aula online. Essa aula vai ficar à disposição de você, não é? Eu, como professora, irei datar. Que dia é hoje? Vamos dar um exemplo. 25 de 5 de 2021. Está datado o dia que eu estou explicando esta aula para você, certo? Quando você quiser rever essa aula, você vai fazer assim, aula, professora Leila, sexto ano, 25 de 5 de 2021. Você vai lá na rede social, que é a qual nós estamos aqui, e você vai postar essa data, o assunto aparece para você, esta notícia que eu estou informando. Vocês entenderam, não é, queridos? Isso é uma questão de site, não é? Vamos dizer que a escola nos deu esse privilégio de nós gravarmos as nossas aulas e você está interagindo e assistindo. Daqui a 3 dias você pode retornar, não é? E buscar essa aula e ela vai estar guardadinha para você. Isso quando é um site, como ele diz, um site, não é? As redes sociais. Quando for para jornais e revista, ele está dizendo que não é necessário essa indicação, não é? Porque jornais impressos, revistas, elas vão estar ali, né? Diferente dos sites, não é? Dessa rede social. Ele vai estar ali, você vai digitar, né, o assunto, a data e para isso você tem que ter essa informação, da onde a professora Leila está explicando, não é? No caso, a escola, o nome da nossa escola é El Shaddai, né? Então você vai procurar a escola, né? Instituto de Educação El Shaddai. Você vai lá, professora Leila, a aula está lá guardadinha para você, não é? Se por acaso eu escrevesse um livro, não é? Sobre esse assunto, uma revista sobre esse assunto, não poderia datar para você ir buscar. Você ia na livraria e ali você ia buscar a informação da atividade ou no seu livro, não é? A professora deu visto na minha atividade. Então, não tem como a gente
datar ali, não é? E depois ir buscar. É mais presencial. A questão do datar no site é porque ele vai ficar guardadinho ali para você. É necessário. Que os dois são importantes. Tem que datar. Tem que datar. Mas como ele diz aqui para nós, vejam bem. A indicação da data de publicação do texto ocorre quando a notícia é divulgada em sites, veja bem, em sites, certo? Que podem ser acessados em diferentes datas, né? Se a notícia consta de publicação impressa, jornal ou revista, não é necessário essa o quê? Indicação. Se você vai imprimir a revista ou o jornal, não precisa. Agora a questão, se nós vamos trabalhar e vamos divulgar no site, aí sim, tem que ter toda essa informação como ele tem colocado para nós, tá certo? Terceiro passo. Desdobramento do título com as principais informações do fato noticiado, o que, quando e onde. Então, o que ele quer dizer para nós? O que ele quer dizer para você, meu aluno? O desdobramento do título, não é? Ou seja, o desenvolvimento, não é? E aí começa essa questão da informação da notícia. E ele vem mais ainda trazendo para nós do fato noticiado, o que, do que se trata, quando aconteceu e onde, aonde está acontecendo, certo? Lembra que lá numa produção de texto, Histórias em Quadrinho, nós tivemos um exercício que ele perguntava quando, onde, o quê? É isso que ele quis dizer. Quando aconteceu? Onde aconteceu? Não é? O que aconteceu? E aí nós vamos já trazer para vocês essa informação, certo? E o último, não tão menos importante, também importante, mesmo havendo foto, não necessariamente precisa haver legenda. Não necessariamente. Não quer dizer que não venha, é não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não, certo? E agora nós vamos olhar para o texto que está ao lado aí, não é? O que ele disse primeiro, professora? Título. Nós temos o título? Temos. Qual é o título? Novidade da Conferência Mundial de Robôs na China. Ó, o título, viu, gente? Esse é o título, certo? Esse título, ele é um título atrativo? Sim, ele é um título atrativo. Por que ele é um título atrativo? Porque ele diz, ó, novidade de Conferência Mundial de Robôs na China. Quem que não quer saber essas novidades? E nós vamos dizer que é questão robótica, não é questão robótica. Quem gosta das novas tecnologias, quem gosta de tecnologia, já vai se interessar. Já se interessou. É um texto, não é? Tem um título e o título dele é atrativo. O leitor, ele tem que ser atraído, não é? Ele tem que ser atraído com a informação, para que ele venha ler o seu texto, para que ele se interesse pelo seu texto. E como é que ele vai se interessar? Com o título atrativo, certo? Nós vimos aí. A data. Veja bem que abaixo ele tem a data, 24 de outubro de 2016. Lembra que tem que datar? Tem que datar, porque tem que saber quando foi que essa notícia foi dada, quando foi que essa notícia foi informada para o leitor, não é? Se não tiver, vai ficar perdido, não é? Então, eu tenho que datar o texto para que o meu texto ele fique registrado quando ele foi produzido. A notícia, quando ela foi publicada, certo? E aí nós vamos continuar ainda no segundo, não é? E como ele diz, não é? Ele fala para nós o quê? A indicação da data, nós falamos de publicação do texto, ocorre quando a notícia é divulgada em sites que podem ser acessados em diferentes datas, viu? Se a notícia consta de publicação impressa, jornais ou revista, tá aqui, olha.
Robôs que parecem gente estão chamando a atenção na Conferência Mundial de Robôs, um evento que acontece em Pequim, na China. Olha só, aonde? Primeiro ele vem o quê? Que ele vem nos perguntando. O que ele quer nos perguntar? Que é a parte de baixo, né? Veja só. O que, quando e onde? O que é? Robôs que parecem gente estão chamando a atenção na Conferência Mundial de Robôs, um evento que ocorre em Pequim. O que? Quando? Olha aí o tempo dele, né? Onde? Em Pequim. Então, essa informação aqui, ela está baseada aqui nessa parte onde tem robôs que parecem gente, estão chamando a atenção na conferência. Novamente, quando? Quando isso ocorreu? Um evento que acontece em Pequim. Onde? Em Pequim. Ocorreu em 24 de outubro de 2016, não é? Isso que ele vai nos informar. O que? Qual é o assunto? Novidade de Conferência Mundial, não é? Quando ele datou e onde? Na China, não é? Viu como organizou o texto? Está muito bem organizado, por isso nós temos que seguir passo a passo. E o último, não menos importante, é a parte que ele diz que, mesmo havendo foto, não necessariamente precisa haver legenda, viu? Então aqui nós temos a foto, ele diz não necessariamente, né? Quando for para ser colocado legenda, vai ser. Quando não for, a imagem diz tudo, certo? Vamos lá para a página do nosso exercício. O nosso exercício está na página 43 e ele vai até a página 44 na questão. Vou mostrar para você, vamos já passar o slide aí para você. Ele começa na página 43 e termina na página 44 na questão letra E, certo? Muito bem, vamos passar aqui o slide para a gente continuar aqui a nossa explicação. Deixar aqui um pouquinho. Isso, vamos lá. Acontece. Ó, bem, meus queridos alunos, eu quis aqui continuar o nosso texto. A gente diz que esse aí é a parte onde vai trazer toda a informação do nosso texto. É a continuação, é como se fosse o corpo, não é? A gente diz que é o corpo, o desenvolvimento, não é? Aí ele vai trazer as informações, não é? Aonde aconteceu, a porcentagem, quais são os objetivos, não é? A notícia, ela vem nos trazendo muitas informações, não é? Uma notícia que é verídica, uma notícia que é real, ela vai trazer muitas informações necessárias. Por isso que se fala texto de notícias, não é? Notícias que o leitor, ele vai ter curiosidade. Mais uma vez, meu aluno, se o seu título for criativo, vai chamar a atenção do leitor, ele vai ler todo o seu texto, não é? Por isso que ele diz que o título, ele precisa ser o que? Atrativo, certo? E aqui, nesse último aqui parte, não encerrando a nossa explicação, que essa parte que eu trouxe para você, se não estiver nítido para você, esteja com seu livro ao lado, tá? Venha estar com seu livro ao lado. Porque essa parte é a continuação, é o corpo, não é? Da nossa notícia, do texto de notícia, certo? E ele vem trazendo mais uma orientação para nós. Os demais parágrafos apresentam informações complementares sobre o fato. Em geral, não são muito extensos e são formados por frases curtas, ou seja, o texto, os parágrafos não são extensos, não é? As frases são curtas porque ele vai trazendo informações para nós leitores. O que ele vai nos informar? Ele vai dar informação onde a porcentagem,
ele vai dar informação do próprio produto, não é? Ele vai dar informação qual é o objetivo do produto. Então, ele vem trazendo essas explicações para nós entendermos o texto em si. Tá certo, meus alunos? Então, essa parte aqui é uma parte que é onde ele vai trazer essa informação da notícia, do produto, aonde foi anunciado e como ele vai ser expandido, não é? Para um público, para um leitor. Como é que o leitor vai interagir aqui, certo? Então, é uma informação certa, é uma informação correta, né? De textos curtos e trazendo informações em... Não é o textos curtos, vamos dizer, são frases curtas, não é? São parágrafos que apresentam informações complementares, não é? Sobre o assunto, certo? E sempre abaixo do meu texto, ele vai trazer o site, a informação de onde foi tirado a minha pesquisa, tá certo, meus alunos? Logo abaixo, nós vamos começar o nosso exercício. Nosso exercício que tem para vocês. Eu não pus aqui, mas abaixo nós já vamos ter o nosso exercício, tá? Atividade 1, 2 e vai até a página 44, até a letrinha E, até a questão E, tá bom? Então fiquem atentos para essa atividade que você vai responder, não é? Nós vamos interagir aqui com a gramática. Lembre-se que a gramática ela vai interagir sempre com os textos e você tome assim bem atenção, tá bom? Tome atenção, fique calmo na hora de responder. Nós vamos terminar aqui com o nosso livro didático, tá? Com essa explicação. E, meu aluno, eu gostaria que você estivesse bem atento para esses exercícios. Por quê, professora? Porque nós vamos entender aqui que nós vamos trabalhar a gramática, tá certo? E essa gramática, ela é algo importante para você na hora de responder, certo? Primeira coisa que você vai ter aqui na sua atividade da 43 é uma interpretação. Não vai aparecer aqui no nosso slide, mas eu vou ler no livro e você vai acompanhar comigo. Por exemplo, primeiro, assinale as alternativas verdadeiras sobre o título de notícia, o título de notícia. Para responder, considere os títulos lidos neste capítulo. Você vai... aqui que ele está te pedindo é para você marcar qual é o correto, certo? Faz um xizinho. Vamos lá para a primeira pergunta que ele te faz. Deve ser atrativo para despertar a curiosidade do leitor e levá-lo a ler o texto. Isso aqui nós acabamos de explicar. Lembra que nós falamos que o texto ele tem que ter o quê? Título. Tem que ter o título e esse título tem que ser como? Atrativo para o leitor. O leitor precisa ser atraído pelo seu texto, pelo seu título, tá certo? Seguindo. Precisa revelar sobre o que se trata a notícia para que o leitor, já no início do texto, identifique-se, isso. O tema, lembre bem, eu estou assim já quase respondendo para você. O tema é ou não de seu interesse? Vejam bem, precisa revelar, sim, a gente já precisa. Quando você dá o título para o seu texto de notícia, você também já foi criativo no título, e aí o seu leitor, a pessoa que vai ler seu texto, ela tem que saber do que se trata, para poder ela ficar mais interessada no seu texto, certo? 3. Terceira pergunta. Deve antecipar trechos lidos caso o leitor não leia a notícia completa? Nada a ver, não é? Já descarta aí. Então já sabe que, não é? Aí é com vocês.
O 2 nós temos título 1 e título 2, certo? Vocês vão fazer uma comparação que ele vai pedir para você ler e comparar os dois títulos aqui, certo? E aí tem a letra A, a letra B e a letra C, que você vai interagir, vai responder, certo? Na página 44, que nós dissemos para vocês, a sua atividade vai até a questão da letrinha E e você vai novamente fazer aqui a sua análise. Assinale a alternativa incorreta, é incorreta, ou seja, que não está correto, certo? Quanto ao uso das formas verbais deste título. Gente, já entrou a forma verbal. Lembre-se que o nosso livro ele tem essa explicação das formas verbais, tá? Vá lá, olha lá, lembra que eu sempre falo para vocês, nós temos um esquemazinho no nosso livro, onde ele vai lhe orientar para as formas verbais, certo? E é bom que você esteja bem atento nessa informação do nosso livro, não é? Que são as formas verbais, está aqui no nosso livro mesmo, tá? No nosso livro ele está aqui para explicação para vocês sobre essa questão das formas verbais. Inclusive, esse assunto, ele está, meu aluno querido, no nosso livro, não é? De atividades, para você ver como o nosso livro ele interage tanto o didático quanto o de atividade. Olha, tempos e modos verbais. Olhem aqui. Tá vendo? Nós temos o exercício lá no livro didático. Nós temos o exercício no livro didático. O esqueminha para você pesquisar o assunto está no livro de atividade, certo? É só para você ter essa compreensão, tá? Professora, não tem esse assunto no livro didático. Ele tem o exercício, a explicação com o esquema dele está no livro de atividade na página 17. Na página 17, tá bom? É só para você entender e você ficar bem assim com a forma explicativa que a professora está informando a vocês, certo? E nesse momento nós vamos para o nosso livro de atividades, certo? Nosso livro de atividades, que é uma atividade que nós vamos continuar para nós concluirmos. Olha só, vamos continuar para nós concluirmos. A verdade é essa, né? Porque semana passada nós tivemos um assunto bem interessante. Lembra? Que foi as expressões, os sinais de expressões, né? Que nós trabalhamos na sexta-feira, não foi? Foi pontuação expressiva. Melhor falando e melhor, a professora está corrigindo, né? Pontuação expressiva. Vamos lá aqui, tá bom? Que é o nosso livro de atividades. Tá certo, meus queridos? Então, nós já saímos do livro didático e nós estamos indo para o nosso livro de atividade. Tá certo? Então, nós trabalhamos na semana passada pontuação expressiva. Lembra que eu usei vários exemplos, até falei a palavra socorro. A palavra socorro, não é? Ela é uma palavra. Quando nós vamos trabalhar com essa palavra com pontuação expressiva, quando eu vou colocar lá no finalzinho, não é? Tem uma palavra socorro, usa uma exclamação, não é? Ela deixa de ser uma palavra para ser o quê? Uma frase, não é? Porque ela tem um significado, ela teve uma expressão, não é? E é isso que a gente vai, só para relembrar, porque faltou para nós concluirmos a página 32, não é? Nós fizemos as páginas na semana passada, da 29 até a 31, lembra? E nós vamos encerrar hoje a página 32, tá bom? Olha, isso aqui nós já passamos para vocês, não é? Essa atividade aqui, nós já passamos, nós já explicamos, não é?
pontuação expressiva, são as reticências, são as exclamações, são as interrogações e são as aspas. Não é? Esse assunto é um assunto bem interessante, onde você vai interagir com seu exercício da página 32, que encerra esse assunto para nós. Tá certo? Então eu tenho esse vídeo gravado, por isso que eu estou dizendo, ó, quando você precisar retornar uma aula de explicação que a professora explicou, essa aula aqui já está gravada, sexta-feira passada. Lembra que nós tivemos, eu expliquei a pontuação expressiva? Essa aula está gravada. Como é que eu vou rever essa aula? Eu vou lá nos vídeos gravados e vou assistir essa aula que a professora Leila explicou. Tá certo? Mas hoje eu vou reforçar mais um pouco, não é, sobre esse assunto, para nós encerrarmos de uma forma bem, assim, bem legal, tá bom? Então, pontuação expressiva. A pontuação expressiva pode ser usada em um texto com o objetivo de indicar determinadas emoções. Trabalhar as emoções, não é? Eu vou usar a exclamativa quando eu estiver alegre, quando eu estiver triste, quando eu estiver assustado, quando eu estiver espantado, não é? A exclamação, ela é muito útil numa frase. Como eu coloquei para vocês a palavra socorro, não é? Outra palavrinha que eu posso usar é exclamação. Eu posso dizer assim, vamos usar a lagartixa, não é? Que lá do nosso texto. Se eu falo essa palavra aqui, vamos dizer assim, que é uma frase, não é? Uma lagartixa. Olha só, uma lagartixa. Ponto. Uma lagartixa. Agora eu vou acrescentar a exclamativa. Uma lagartixa! Mudou, não foi? Então eu digo a palavra, uma lagartixa. Uma palavra, ponto. Ponto, uma lagartixa. Eu vou tirar esse ponto, né, que eu estou afirmando com uma lagartixa, e vou acrescentar a exclamação. E vi uma lagartixa, eu me assustei. E aí eu começo a gritar, uma lagartixa! Aí ficou o quê? Ficou uma frase assustadora, de espanto, de medo, não é? Então, a exclamativa, ela vai... o objetivo dela é indicar o quê? Determinadas emoções, tanto a exclamativa, quanto a interrogativa, quanto a aspa, não é? Essas expressões, elas vão trazer para nós num texto, não é? De histórias em quadrinhos, ela vai trazer para nós em histórias de tirinhas. Lembra que geralmente essas pontuações vêm nas tirinhas, vêm nas histórias em quadrinhos, não é? Ela vem também em textos que eu posso criar com personagens que ele já é conhecido. Por exemplo, a Turma da Mônica usa muito essas expressões, não é? O texto do Snoopy também ele usa, os outros personagens que você tem interagido, sempre as exclamativas, as informações de textos, eles vão estar recheados dessas expressões, não é? Professora, mas só é nos textos, histórias de quadrinhos, tirinhas? Não, nós vamos produzir também um texto em notícias, não é? Acabamos de sair do nosso livro didático e nós vemos um texto lá, não é? Nós vemos um texto que eu posso reescrevê-lo usando pontuação expressiva, não é? Conforme eu for reescrevê-lo, eu posso usar. Quando nós formos fazer uma redação, se for necessário, nós vamos usar. Geralmente usa-se bastante, são as aspas, não é? No texto de redação, as reticências nós vamos usar,
certo? E aqui na página 28, ele vem nos informando, ele vem nos explicando a cada um deles qual é a importância dele, né? Eles têm sua importância. Vamos dizer aqui, as reticências, não é? As reticências podem ser empregadas para o quê? Indicar a interrupção de uma frase em casos de incerteza. Lembra? Eu digo, como nós vimos o exemplo que ele deu aqui, ó. O número do celular dele é Ai, não lembro. Então, eu vou dar uma pausa, não é? Não estou conseguindo lembrar. Aí, reticência. Lembrei, né? Espere um pouquinho. Novamente, não consegui lembrar, certo? Deixa eu verificar na agenda. Reticência de novo. Então, a reticência, ela vai nos ajudar, não é? No texto, numa frase, numa oração. Ela vai nos ajudar quando nós perdemos, assim, a linha, não é? A continuação do texto. Ela vai fazer uma pausa para nós respirarmos, não é? E continuarmos seguir o texto. Então, olha só, as reticências podem ser empregadas para indicar a interrupção de uma frase em casos de incerteza, veja, não é? De incerteza, com o objetivo de instigar o interlocutor a completar o raciocínio, deixar algumas ideias subentendidas, ou mesmo por faltar uma ideia para expressar, né, o raciocínio. Ou seja, vai nos ajudar. Olha que importância tem a reticência, não é? Para nós leitores, para nós escritores, né? A importância que ela tem na hora de nós produzirmos um texto, certo? Ele deu o exemplo do número do celular, nós lemos, não é? E a interrogação, professora? O sinal de interrogação é algo que a gente tem trabalhado muito em sala de aula, em textos, não é? Em frases. E vamos lá, veja bem. Sinal de interrogação pode ser usado para enfatizar dúvida, incerteza, insegurança. Exemplo, que eu faço agora? Então, dúvida, incerteza, insegurança. Essa expressão interrogativa, ela vai nos ajudar nesse suporte aí, tá? E a exclamação, a gente já gosta da exclamação porque eu vivo brincando com essa exclamação, não é? Ela sem exclamação, ela é uma palavra normal, uma palavra cotidiana. Quando eu acrescento a exclamação, ela fica muito legal, não é? Ela fica muito divertida, como nós temos falado. O sinal de exclamação pode ser empregado para indicar alegria, raiva, espanto, inseguranças e etc. Puxa, que menino estudioso. Olha aí, puxa. Né? Olha aí. É o quê? Menino, menino estudioso, né? Que alegria, né? Espanto, surpresa. Não é raiva, mas aqui eu posso dizer que é uma alegria, é um espanto, uma surpresa, certo? E as aspas, professora? As aspas podem ser empregadas para indicar que uma palavra está sendo usada com sentido diferente do seu habitual, como em casos de ironia. A aspa sempre ela vai assim levar para esse lado da ironia, não é? Aspas, né? Ironizar algo ou alguém, não é? Ele deu o exemplo para nós. Os anjinhos não pararam de falar um minuto, né? Para um bom entendedor, basta meia palavra, ou uma palavra completa, né? Então, ele quis dizer que aqueles falantes ali, no momento de uma explicação, não é? Eles não pararam de falar, não é? Ironizou. Como é que ele ironizou? Usando a palavra o quê? Anjinhos. Tá bom, meus alunos? Então, é algo só para a gente relembrar, trazer a memória, não é? Os assuntos, lembre-se, sempre os assuntos vão retornar em uma atividade,
tá certo? Para quê, professora? Para reforçar o nosso aprendizado, para reforçar o nosso conhecimento, certo? Bem, atividade para vocês vocês organizarem, responderem do livro de atividade, a página 32, tá certo, meus amores? Então, vamos trabalhar, responder nossas atividades, tá? Estou a posto na hora que você me solicitar. Lembre-se novamente, professora, me atenda. Às vezes a professora não conseguiu atendê-los, mas não é porque a professora não queira, tá bom? Porque talvez na hora que você está solicitando a minha explicação, eu estou com um coleguinha seu, mas eu vou responder, tá bom? Não fique agoniado, não fique aflito, porque eu vou estar com você interagindo, tá bom, meus queridos? Meus alunos do 6º ano, essa semana nós estamos iniciando com as nossas atividades para as nossas notas, não é? Avaliação, não é? Nós temos um teste para fazer com vocês, não é? Um teste onde vai envolver, estou verificando os assuntos, eu vou postar para vocês, do teste de vocês. Quem é online são as listas de exercícios, não é? Tanto para os dois públicos que nós temos de nossos alunos, tá certo? Mas estudem. Quando nós postarmos, quando eu postar para você a sua lista de exercício, não é? Respondam, não é? Interajam com o papai e com a mamãe, peguem o livro, na hora que for responder, observem os assuntos que nós estamos estudando. Então, as nossas listas de exercício para adquirir a primeira nota para a nossa prova do 2º bimestre, nós iremos enviar, tá certo? E assim que nós enviarmos, nós vamos fazermos uma explicação. Mas está muito bom, tudo aquilo que nós estamos passando para você aqui está nas atividades. E eu escolhi apenas 3 assuntos. Esse assunto de hoje não vai estar na sua lista de exercício. Na sua lista de exercício vão constar grau de adjetivo, concordância verbal, não é? Numeral, numerais e interpretação textuais. Mas eu vou detalhar para vocês na semana, tá? E nós vamos informá-los quando nós vamos enviar essa lista de atividades, tá certo, meus alunos? Então, fiquem atentos. Amanhã eu tenho um vídeo maravilhoso, tá bom? Amanhã, a professora Leila, nós vamos fazer uma narrativa do nosso livro, tá? O menino que perdeu a sombra, não é? Então, eu gostaria que vocês amanhã estivessem comigo, tá? Se você tem seu livro, né, paradidático, melhor ainda, tá certo? Você amanhã venha estar com seu livro, que é o paradidático, não é? Eu sei que vocês têm os 2 livros que foi solicitado, certo? Mas o que nós vamos trabalhar na nossa lista de exercícios, não é? Vou logo antecipar para você aqui. É o menino que perdeu a sombra. Esse é o livro paradidático que nós vamos trabalhar com vocês nesse primeiro momento de atividades, da primeira nota para adquirir o 2º bimestre. Então, leiam e amanhã eu vou fazer essa narrativa com vocês, tá bom? Então, Deus abençoe e que olha aqui ainda tem, né? Que esse dia seja um dia para você aproveitar, tá? Suas atividadezinhas. Vamos estar realmente produzindo, né? Trabalhando. Eu gostei dessa imagem, né? Onde nós vamos trabalhar realmente as expressões, né? A gente tem falado muito com vocês sobre essa questão. Eu sempre vou lembrá-los a parte do nosso livro que vai nos ajudar nessas atividades, não é? Então, eu resolvi encerrar nossa aula
de hoje com essa imagem, tá? Uma imagem que me traz a memória, coisas boas, né, da infância, né? Como a lagartixa fazia medo, como a lagartixa, ela é uma coisinha pequenininha que a gente tem medo, né? E que elas não fazem mal nenhum a nós, não é? Então, a lagartixa do tempo, não é? Então, sempre nós vamos, como eu disse para vocês, sempre nesses textos nós vamos ter a pontuação expressiva, não é? Então, essas pontuações expressivas que nós vamos analisarmos aqui são as exclamações, não é? São as interrogações, as reticências, e que você, eu tenho certeza que você compreendeu, tá certo, meus amores? Então, nossa aula encerrou hoje aqui. Deus abençoe mais uma vez, fiquem na paz.